Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Meu coração é dele, desde presente pra ele, e em troca recebi um amor que eu não consigo A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. A sua audiência é muito especial para nós, seja você que nos acompanha aí pela TV ou você que está pelas redes sociais. Somos muito gratos em receber vocês neste espaço que é feito especialmente para você. Amém! Nós já estamos ao vivo pelas redes sociais nos canais de YouTube, o IADP é Live e Rede Brasil Oficial. Então não deixa de aproveitar que o programa está só começando para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. É isso aí. E compartilha também este vídeo e participe com o seu vídeo de louvor de até 1 minutinho em nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. E essa semana nós estaremos falando sobre o seguinte tema: inversão de valores. E estaremos respondendo algumas dúvidas, sobre a batalha cultural que o jovem cristão enfrenta com ataques à moral bíblica vindo de todos os lados. E hoje estaremos com o presbítero Rafael Ferraz. Seja muito bem-vindo. Pai do Senhor, obrigado Amém. pelo convite, Deus abençoe. Amém. Amém. E também a irmã, a jovem Surama Salvino. Seja muito bem-vinda ao Espaço Jovem. Amém, irmã Zinata, evangelista Samek, presbítero Rafael e a todos os jovens. É um prazer e uma alegria estar aqui com Amém, alegria é nossa. Muito bem. E temos também aqui a presença de um grupo de jovens lá da área 12 e 32. Eu vou falar o nome aqui, vocês vão fazendo um sinal aí para quem está em casa. A nossa irmã Esther, a nossa irmã Monique, nosso irmão Felipe, nossa irmã Lívia, Anderson, Adriano, Lucas e Giovanni. Amém? Já tinham estado aqui, alguns de vocês. Hoje aí temos uma equipe com alguns que estão pela primeira vez e já queremos agradecer, ao evangelista José Marcos, que coordena a área lá 12 e 32, cooperando com o nosso amado pastor, por ter disponibilizado aqui esse grupo, que estará também participando aqui do programa, louvando ao Senhor, interagindo. Vai ter uns desafios hoje aqui para vocês, amém? E vocês estavam tranquilos, ficaram nervosos, só com esse desafio. Mas eles estão preparados, essa equipe aqui está sempre preparada. Dando início à nossa conversa de hoje, já queremos perguntar aqui ao nosso presbítero Rafael Ferraz e também à nossa irmã Surama, que estará participando da conversa. O tema de hoje é inversão de valores. E para começar aqui o assunto, o que caracteriza uma inversão de valores? Evangelista Samek e todos que estão acompanhando o Espaço Jovem, a gente tratando de uma forma bem genérica, pontual, dentro da nossa realidade. Inversão de valores é aquilo que justamente inverte, que é o contraponto, é o contrário àquilo que a gente aprendeu, aquilo que nos foi ensinado para que a gente pudesse ser o que somos, aquilo que eu acredito como regra, como valores, como qualidades, adjetivos, e aí tem as pessoas que trabalham para inverter isso que eu acredito que é correto. Então, a inversão de valores vai mais ou menos nesse sentido aí, nessa linha, É algo que vai nessa caminhada aí. Essa mudança de padrão, estabelecida, a gente Exato. cresce, nossos pais, nossos avós nos orientam de uma maneira, a gente cresce naquele entendimento, creio que a grande maioria que cresceu no lar cristão, não é? E a gente cresce com aquele entendimento, mas a gente, quando vai vivenciar, quando a nossa fé, ela é provada lá fora, no mundo, na faculdade, na escola, a gente vê que tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais,
está sendo diferente, está sendo abordada de maneira diferente pelo mundo. Amém. Muito bem, então a gente pode dizer, né, que a inversão de valores entende-se que é a negação ou a substituição daqueles valores absolutos. Eu anotei aqui uma frasinha técnica, né, que eu não sei se a irmã vai concordar, mas a gente, quando recebi a comunicação do que estaria aqui, ele representa aquilo que define o valor, né, representa aquilo que define o meu caráter, e quando a gente fala de inversão, é justamente o que ela falou, é quando a gente vai viver e as pessoas tentam mudar aquilo que a gente foi ensinado, que a gente foi aprendido, que a gente foi orientado a seguir, a viver, né? Então a gente, hoje, de forma muito descarada, a gente pode dizer que isso acontece em todos os lugares, né? Em todos os lugares. Então estão sempre tentando inverter aquilo que a gente aprendeu desde o começo. E o presbítero falando a respeito da expressão descarada, há um tempo atrás a gente via que era de maneira muito sutil, não é? Algumas pequenas coisas que, para observar, precisaria realmente estar atento, vigilante à palavra de Deus, mas hoje a gente vê que está realmente algo mais descarado. A gente percebe cada coisa e muitas vezes a gente fica constrangido com certas situações que a gente presencia, até de maneira pública, né? É verdade. E é um desafio para a geração de hoje, né? É verdade, pastor. Hoje eu acho que, eu não vou dizer minha idade, né? Mas há um tempo atrás... É jovem, tá no espaço jovem, é jovem. Eu vou dizer, não tem dificuldade não, 37 anos, né? Então, a gente percebe que antigamente, né? Eu digo antigamente assim, alguns anos atrás, algumas coisas que a gente vivencia hoje eram coisas absurdas que não se cogitava sequer a possibilidade de ser comentado, né? Mas hoje você vê que você fala naturalmente, algumas pessoas usam alguns termos que são considerados carnais, esdrúxulos, e isso é natural. E se a gente se contrapõe a isso, se a gente fala de que isso está errado, a gente acaba sendo justamente aquelas pessoas que são quadradas, que são retrógradas, que, como eles dizem assim, são fundamentalistas, e diferem aí uma série de adjetivos que não tem nenhuma intenção de elevar, e sim de denegrir. Né? Então a gente assume posição de fato do que somos, ou então a gente vai ser conivente com eles durante todo o tempo. Né? E é um desafio assumir essa posição, principalmente hoje, nessa época que estamos de rede social, onde qualquer comentário, né, qualquer posição já transforma a gente em um alvo de ataques. Né, É interessante, eu acho que a gente vai chegar nessa pergunta, mas é interessante a gente fazer e ter aquilo que ser de fato que somos e que as pessoas nos conheçam de fato pelo que a gente é. Isso. E o exemplo disso é quando o espírito mal da parte do Senhor ia atormentar Saul, e ele disse assim: eu quero alguém que possa ajudar para que eu tenha sono e consiga dormir, né? Isso está no 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Então eles deram uma série de qualidades de Davi, e entre elas falou do seu caráter ilibado, e falou da sua firmeza, e ainda disse no final: o Senhor é com ele. Então a gente precisa entender de que a gente precisa ser conhecido como de fato nós somos e o que somos. A gente não precisa estar, eu sempre digo quando tenho oportunidade, de que nós não precisamos, em especial a mocidade e a igreja no geral, a gente não precisa se preocupar em moldar-se ao mundo. Não é para querer ser o queridinho, para agradar, aquela coisa toda, não. O mundo é que tem que olhar para a gente e ver a gente como referência. Glória a Deus. Porque a gente não precisa estar fazendo o que eles fazem para ter o respeito deles. Não, eles que respeitem a gente. Eles que saibam que nós, e queiram eles ou não, aceitem ou não, nós estamos firmados na verdade, né? Amém. Nós estamos na verdade. Então, eles é que tem que olhar pra gente e dizer assim: eu quero ser como o jovem fulano, como irmão fulano, irmão Beltrano. E não a gente ficar nessa preocupação de querer se moldar, né? A gente tá vivendo uma sociedade líquida, né? Onde tudo quer se moldar, se adaptar, entra aqui, entra ali. E nessa busca para adaptação, a gente acaba perdendo, de fato, aquilo que a gente aprendeu, que é manter, conservar os valores que foram ensinados desde o berço. E a gente já tem até um alerta bíblico, né? Que não vos conformeis com esse mundo. Numa versão que fala até: não se amoldem, não tome forma. Então se adapta perfeitamente. E o presbítero falando sobre isso, me veio à mente que a questão de conviver com essa inversão de valores também tem a ver com a nossa identidade como crente. Isso. A gente precisa saber quem Deus é, quem nós somos para Ele e o que Ele é para nós. A partir do momento que a gente se posiciona dessa maneira, a gente consegue, logicamente, vamos enfrentar dificuldades, porque faz parte, né, do nosso viver aqui na Terra, mas a gente vai conseguir encarar as coisas de uma maneira diferente.
né? Os desafios virão, as dificuldades virão, mas ali eu sei quem sou, eu sei quem Deus é para mim, e eu levantei a bandeira do Evangelho e vou seguir em frente. Amém. E será que a Bíblia fala alguma coisa sobre inversão de valores? O que é que a Bíblia fala, né, presbítero, irmã Surama? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Veja bem, a gente quando fala da questão de inversão de valores, todo o contexto bíblico, né, desde o começo até o Apocalipse, a gente percebe que Deus trabalha na intenção de que nós tenhamos sempre uma identidade. Isso. Ser ou não ser, não é? Segui-lo ou não. E segui-lo por quê? Porque eu estou seguindo ao Senhor. Então, todo o panorama, toda a visão bíblica vai nesse sentido, de que a gente, quando a gente resolve de fato seguir ao Senhor, a gente assumiu uma posição. E aí, dentro desse posicionamento que eu assumi, eu posso tanto ser recebido com abraços, com aplausos, ou eu posso ser rejeitado. Isso. Entendeu? Então, eu acho que quando a Bíblia, todo o contexto, como eu disse, quando me chama, me convida para essa nova vida, porque o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 2, ele disse assim: e nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Então, quando ele fala que nós fomos vivificados, ele diz que o nosso estado antes da salvação era um estado pecaminoso, era um estado deteriorável. Então, esse estado me fazia ser visto como uma pessoa pecadora, uma pessoa que não tinha postura, uma pessoa que não vivia a realidade do Evangelho. Depois que eu fui convertido, que Jesus me salvou, que eu aceitei a Jesus, a minha vida é mudada, é transformada. Então, nessa mudança de vida, entra justamente a questão de eu ser ou não ser aceito por aqueles que me cercam. A irmã Surama falou algo muito interessante, é que a gente vive essa dificuldade de você defender uma bandeira, e especialmente em meios acadêmicos, né, escola, seja lá a escola desde o ensino fundamental, médio, né, esse novo ensino médio aí que foi implantado pelo governo, até as universidades. Quando você se posiciona, você vai sim encontrar resistência, né? Mas eu gosto sempre daquele texto que Paulo disse a Timóteo: tu, pois, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado. Amém. Justamente. E falando sobre isso, eu me lembrei de um texto bem conhecido, né? Isaías capítulo 5 e o versículo 20, que diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então veja que a palavra de Deus, ela já está dizendo, né? Nesse contexto aqui, o profeta Isaías, desde aquela época, já havia uma inversão de valores, desde os tempos bíblicos que nós estamos vivendo isso, e o Senhor condena essa inversão de valores. E é interessante que no versículo 25 diz que pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o povo. Então, a gente entende também que essa inversão de valores é, na verdade, quanto mais distante uma pessoa de Deus, da sua palavra, mais os seus valores, logicamente, não vão seguir a palavra do Senhor, e sim do mundo. E os valores, eles não são mutáveis, né? Você estava falando que é uma coisa que acontece muito, que é a geração mais nova, sempre tende a querer romper com a geração anterior, e é totalmente contrário ao que a Bíblia nos instrui, né? Diz para você ouvir, para aprender com os mais velhos, para você não remover os limites que foram marcados, né, pelos seus pais. E a gente vai em contradição. E até falando sobre a questão dos mais velhos, uma das coisas que a gente vê, e eu fico muito triste porque eu e meus irmãos, a gente teve muito contato com minha avó, é a questão do respeito aos mais velhos, né? A gente vê hoje, certas vezes eu presenciei alguma situação assim, quando até estamos num transporte público, né, resolvendo alguma coisa, e a gente vê o comportamento da juventude, dessa geração, de realmente a falta de respeito, a falta de consideração por coisas tão simples. A gente, mesmo sendo jovem, mas jovens que servem ao Senhor, eu me sinto muito chateada, eu fico, meu Deus, dá aquele sentimento realmente de reprovação, não é? E é interessante, irmã Zeneta, a fala da senhora aí, é a questão da aceitação, né? Muita gente resolve mudar o que é pelo simples fato de ser aceito por um grupo, não é? Não, eu para ser aceito, eu prefiro mudar um jeito de falar, não é? O respeito. Eu tenho 3 filhas, né? Laura, Alice e Cecília, e elas são novas, né? A mais velha vai fazer 5 anos, uma escadinha. E aí a gente insiste em ensinar a elas os valores que nós fomos ensinados. Quais são os valores? Todos os dias, ela pode ver a avó dela 10 vezes, né? Mas eu ensino ela, viu vovó, vovó, vovô,
titio, papai, mamãe, qualquer que seja da família, você deve pedir a bênção. Isso. Papai, mamãe, a bênção antes de dormir, quando vai jantar a gente ora, tomar café a gente ora, almoçar a gente ora. Ela viu os avós, elas são resistentes, que isso é normal da criança, né? A resistência. Mas a gente ensina e já chega a do meio, a Alice, ela já vai às vezes espontaneamente lá e saúde, e pede a bênção, benção vovó, benção vovô. Então, a questão da aceitação, às vezes, para ser aceito no grupo, quando você saúda alguém e pede a bênção, um bom dia, uma boa tarde, aí o outro do grupo diz assim, mas fulano, isso é coisa de antigo, isso é coisa de gente velho, para que você fazer isso? Pedir bênção, isso não existe mais, isso é coisa do passado. Então, a gente foi ao longo do tempo achando essas coisas que eram, não tem tanta relevância, vamos deixar isso para lá. E acabou que quando a gente tirou, de certa forma, esse tipo de formalidade, de ensino formal, acabou introduzindo sutilmente a libertinagem. Isso. E essa libertinagem introduzida, ela é o prejudicial do que a irmã Surama falou. De que quando a gente vai, às vezes, com essa libertinagem, a gente perde o senso de respeito, o senso de responsabilidade, a gente não vê limites, né? Eu digo a gente no contexto da juventude, né? Da adolescência. Não vê o limite de até onde eu posso ir. Por exemplo, quando você era na idade de 7, 8 anos, tivesse dois adultos conversando, você nem sequer ousasse passar no meio deles. Nem chegava perto. Não chegava respeito perto. Você não comentava, por exemplo, estava um casal, um avô, uma avó, um tio, uma tia conversando, você interromper a conversa desses avós, desses tios, desses parentes, desses mais velhos conversando, um olhar já dizia que você estava errado. Então, quando eles saíssem, eles diziam, não faça isso, porque isso não é correto. Mas hoje em dia, às vezes está uma pessoa adulta conversando, o camarada chega, fulano, interrompe, não tá nem aí. E aí, essa perca da conservação, dessa formalidade, como já disse, introduz a libertinagem sutil, só rasteira, que quebra o limite do respeito, né? E nesse limite de respeito entra justamente a questão da inversão de valores, que diz assim, que nada, isso aí é coisa antiga, isso não tem nada a ver mais não, o negócio de estar conversando é um atrapalho mesmo. Então, isso está minando muita gente, minando muita criação, muita formação. E os prejuízos de hoje, se não forem corrigidos hoje, o que está sendo feito, os prejuízos de hoje são mínimo face ao que nós enfrentaremos mais no futuro. Então, toda essa questão de aceitação, de respeito, como ela disse, de você não querer perceber o que está fazendo de errado é muito prejudicial. Muito prejudicial. Bem. Amém. A gente vai aproveitar esses jovens, né, que estão aqui todos ansiosos para louvar. Glória a Deus. Falei um bocado. Louvar a Deus? Não há nada igual, não há nada melhor a de se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser.
Glória a Deus. Vamos provar do quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar do quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E olha, daqui a pouco a gente continua com a conversa, mas agora vamos iniciar um novo quadro na programação do Espaço Jovem, chamado Quem Sou Eu? Roda a vinheta do Quem Sou Eu. Neste quadro estaremos dando até 3 dicas para os jovens e vamos ver se eles descobrem de que personagem bíblico nós estamos falando. Você aí de casa pode participar e testar também seu conhecimento bíblico, amém? Então vamos lá. Primeira dica do Quem Sou Eu. Reconheci que Jesus era Rabi após ele revelar algo do meu passado. Quem sou eu? Natanael. Amém! Glória a Deus! O irmão Felipe aqui não deixou nem a gente fazer as 3 dicas, né? As próximas dicas seriam... Vamos ver se era isso mesmo, peraí. As próximas dicas seriam, era amigo de Felipe. Ah, Felipe... Por isso que deu certo. E a terceira era, nunca achei que viria algo bom de Nazaré. Amém! A resposta certa é Natanael. Parabéns! Ele veio representando aqui. Agora fica difícil para vocês. Vamos ver se vocês vão empatar aí com o Felipe ou se ele vai continuar na frente, né? É o segundo personagem. E a primeira dica é: não conseguia entender meus sonhos. Quem sou eu? Faraó. Olha aí. Pense numa equipe, eles vieram assim representando a área para não fazer vergonha para ninguém. Vamos ver se tá certo, né? Peraí, ó. Segunda dica. Tive um copeiro muito esquecido. Será que é Faraó mesmo? E a terceira? Contratei um ex-prisioneiro na minha corte. Agora ficou fácil. Quem é? Faraó. Só estão acertando de primeira, né? Porque são nesse nível. Vamos ver se mantém. Terceiro personagem do Quem Sou Eu. Primeira dica. Consegui um prato delicioso quando estava com fome. Quem será? Esaú. Muito bem. Parabéns, vocês estão afiados hoje, né? A segunda dica seria, minha mãe gostava mais de meu irmão. E a terceira dica, fui enganado por meu irmão e pela barriga. Olha aí. Muito bem, parabéns. Então já fica aí para produção, toda vez que a área 12 e 32 vierem, vocês têm que colocar algumas perguntas, né, uns personagens mais exóticos, para ver se a gente chega pelo menos na segunda dica, porque tá difícil aqui. Foi fácil, não foi? Foi fácil, foi fácil. Não, eles foram preparados. Olha aí. Vou tirar o mérito dele mesmo. Olha aí, muito bem, é isso aí.
E a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Você não sai daí, né? Que ainda tem mais conversa, tem mais desafio, não parou por aí. Tem mais louvor, então daqui a pouco a gente volta com o Espaço Jovem. Aproveita, né? Compartilha também o link do programa com seus amigos e familiares. E você sabia que você também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? Isso aí. É verdade. Então assina agora mesmo, né, o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcasts e o Spotify. Então fica aí que daqui a pouco a gente volta. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém! O Espaço Jovem já está de volta. E você não esqueça de compartilhar também o link do programa. Você pode nos encontrar nos canais do YouTube, o IEDP Live e Rede Brasil Oficial. Nós estamos conversando sobre o tema Inversão de Valores. E hoje estamos com o presbítero Rafael Ferraz e a jovem Surama Salvino. Muito bem. E voltando aqui para a nossa conversa de hoje, presbítero Rafael, irmã Surama, os jovens que aqui estão, como defender os nossos valores, como defender a nossa fé sem ofender a realidade do próximo. É possível isso? É possível, né? A gente Eles já se olharam ali. Acho que é porque hoje essa geração tá tão ofendida, né? Que você não precisa fazer nada que já se ofende. Verdade. Aí fica complicado. A gente aqui no intervalo conversava sobre vários assuntos, inclusive perguntas que vão surgindo mais na frente. Mas a gente, como a senhora falou, a gente hoje é tudo muito melindroso, né? Hoje todo mundo se magoa, todo mundo se sente ofendido e qualquer ação que você não se agrada já vai para as redes sociais, já desabafa, já ataca, já diz o que quer dizer. Mas eu não posso usar disso para deixar de ser quem de fato eu sou. Glória a Deus. A Bíblia diz que tem um jovem que foi um exemplo, né? Que a gente fala dele quase em todos os trabalhos ligados a jovem, que é Daniel. Sim. Daniel não precisou ofender ninguém. Ele disse, eu não vou comer. Capítulo 1, versículo 8, ele disse assim, Daniel colocou no seu coração, ele firmou o propósito. Ele disse, eu não vou comer do manjar do rei. Se vocês quiserem comer, aí é com vocês. Eu não estou agredindo vocês, eu não estou fazendo nada. E o que é isso? É ele defendendo os valores que ele havia aprendido desde a sua infância, não é? Porque ele, apesar de estar cativo na Babilônia, mas ele havia sido criado com seus pais, Sim. havia sido criado sob os rudimentos da palavra. Então, isso havia produzido nele uma firmeza de caráter, um caráter indubitável, inquestionável, e ele manteve isso aí sem precisar agredir. Eu não vou comer. Se vocês quiserem comer, é com vocês, né? Então, ele não precisou dizer, isso tá errado, você vai pro inferno, você não. Eu não vou comer. Você é que escolhe, é ele que fez a escolha dele de não querer comer, de não participar daquilo ali, porque ele entendia que aquilo não era algo que iria agregar, que iria ajudá-lo, que iria beneficiá-lo em nenhum momento da sua jornada espiritual. E o presbítero falando, eu me lembrei de um texto bem conhecido de nós, não é? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 25, diz, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor
instruído com mansidão aos que resistem, a ver que se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então a gente entende que, como crentes, a gente precisa se posicionar sim. Glória a Deus. Não é? É uma frase bem assim do nosso meio que diz que Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Da mesma maneira, nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, também da mesma maneira. A gente precisa, até porque se a gente for de encontro e condenar, apontando o erro pessoal, não a prática em si, mas o erro pessoal, como nós vamos evangelizar até aquela pessoa? Ela não vai mais querer saber da gente, não é? O presbítero falando sobre Daniel, e eu me lembro que o meu primeiro emprego, aos 18 anos, eu vi a necessidade de trabalhar. E eu era consciente que a empresa que eu ia trabalhar era um público muito jovem. E sempre criada ali, o meu vínculo era todo jovens da igreja, os adolescentes, meus pais, todos crentes. E eu sabia que eu ia agora enfrentar aquela realidade realmente do mundo lá fora. E eu me lembro que no meu primeiro dia de emprego, eu olhei para a fachada da empresa e eu lembrei de Daniel capítulo 1, versículo 8. Eu olhei para a fachada e disse: Senhor, eu estou aqui, eu vou trabalhar. Mas assim como o Daniel, eu quero assentar no meu coração não me contaminar com os manjares do rei. E se o Senhor vê que em algum momento eu vou me corromper, eu vou te desonrar, me tire daqui com muita pressa. E eu me lembro que naquele período de quase 3 anos trabalhando ali, o nome do Senhor foi glorificado para a glória dele. Amém. E eu consegui ganhar uma vida para Jesus. Amém. Não é? Não foi fácil, foram muitas investidas, né? A maioria ali jovem ao meu redor, e a todo momento era um jogo de cintura que tinha que se ter o tempo todo, uma vigilância, né? O tempo todo era lançado conversas, situações, mas o Senhor me ajudou. Então, quando a gente coloca no nosso coração defender a palavra de Deus, o Senhor nos dá graça e força para a gente conseguir vencer. Amém. E a irmã Surama falando aí, eu lembrei de um versículo que eu acho que também dá para se encaixar ao que estamos falando, que é 2 Timóteo também, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Ou seja, faça a sua parte, mas faça com paciência, com amor. É uma palavra que se usa muito hoje, né, nas redes sociais, é a tal da polarização. Então, essa questão da polarização é o seguinte: como o senhor falou no versículo, e a irmã Surama também, eu não preciso agredir a ninguém, mas eu preciso ter e falar da verdade que eu acredito, entendeu? Então, apesar que, mesmo eu sem agredir, quando eu me posicionar, serei agredido do mesmo jeito. Mas eu não posso agredir, entendeu? Eu preciso fazer o que o senhor falou, pregar a palavra, e a palavra faz o que tem que ser feito. Ela vai lá e produz o resultado que tem que produzir, que é a conversão. A minha função é pregar sem ofender, né? Sem precisar dizer o que a pessoa de fato é, mas que, se eu usar o termo errado e a palavra errada, eu vou acabar, ao invés de trazer ela para o meu convívio, para o meu conhecimento, para o campo que eu estou vivendo, eu vou acabar ganhando uma inimizade, um ambiente hostil, desfavorável. Então, nessas situações, o mais aconselhável é, sim, como o senhor falou, fazer uso da palavra sem buscar, às vezes, né, para impressionar, palavras bonitas, termos bonitos. E nesses termos, uma vez ou outra, eles acabam encontrando uma brecha para dizer que nós somos preconceituosos, para dizer que nós somos fundamentalistas, para dizer que nós somos retrógrados, para dizer que nós não temos amor ao próximo. E uma série de coisas que eles arrumam ali num piscar de olhos para querer criar um mal-estar. Então, eu preciso fazer o que Jesus me chamou para fazer, mas também não preciso agredir ninguém para que isso seja feito, né? Amém. Eu creio que o amor aí seria um ingrediente, né? Que correto, vai fazer toda a diferença. Perfeito. A irmã Surama disse um negócio muito interessante, né? Deus ama o pecador e nós, como representante dele, exercemos esse mesmo amor. Agora, em momento nenhum, seremos obrigados a compartilhar, a sermos coniventes com as práticas pecaminosas deles. A gente ama qualquer ser humano independente. Qualquer ser humano, o amor de Deus está derramado em nossos corações e a gente ama. Agora, o fato de amá-los não quer dizer que eu tenha que aceitar o que eles fazem para que eu seja aceito, de forma nenhuma.
Isso. Ainda falando sobre isso, né? O senhor falou antes, citou Daniel, né? Ali naquele ambiente hostil que estava. Você falou também de um ambiente hostil na sua realidade, naquele seu primeiro emprego. Acredito que muitos jovens também podem passar por isso de alguma forma. Será que ter amizades, né, que divergem das nossas ideologias, elas podem nos prejudicar de alguma forma? Elas podem nos inflamar de alguma forma? Como é que fica a relação de um jovem cristão, né, com essas amizades que pensam de uma maneira diferente, que têm valores diferentes? Entendi. E aí? E aí, é possível? É uma situação complicada, mas a gente sempre recorre à Bíblia, né? A Bíblia diz, a Bíblia narra uma história, eu quero compartilhar com vocês rapidinho. 1 Samuel capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. A Bíblia narra a história de dois jovens, na verdade 3 jovens, que viviam em um mesmo ambiente, não é? Em um mesmo ambiente. E eles, os 2 primeiros, que eram os 2 filhos do sacerdote Eli, eles já tinham a vida, se você ver aqui, a partir do versículo de número 12, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes, como o povo, era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia a Siló. Ou seja, respeito pelo que era sagrado era zero. Isso. Eles não respeitavam. Então, eles eram filhos do sacerdote, que estavam numa linha de sucessão sacerdotal. E aí a Bíblia diz que dentro desse contexto o Senhor insere um jovem chamado Samuel. E a inserção de Samuel ali foi interessante porque ele foi obrigado a conviver no mesmo ambiente que Ofni e Finéias. Então ele via as práticas de Ofni e Finéias, o desrespeito pelo sagrado, o desrespeito pelo que era de Deus, pela casa, pelo templo, pelo sacrifício, por tudo. Então, se nós formos falar na linguagem bem natural, tinha tudo para que Samuel trilhasse o mesmo caminho de Ofni e Finéias. Por quê? Eles eram filhos do sacerdote. Então, se Samuel usasse dessa prerrogativa e dissesse assim, não, se o filho dos sacerdotes fazem, eu também vou fazer. Essa é uma frase familiar. Não é? Fulano faz, eu vou fazer, não tem nada demais, isso aí não vai interferir em nada. Então, se fulano faz, eu vou fazer. Só que ao passo que os filhos dos sacerdotes faziam isso, a Bíblia diz que Samuel estava, veja o que diz o versículo 18, diz assim: porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Enquanto os filhos do sacerdote profanavam, ele ficava lá servindo ao Senhor do jeito que deveria servir. Aí a Bíblia diz assim, ainda continuando o versículo, o versículo de número 25, não, o versículo de número 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que os bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E ele perguntou aos filhos dele, por que vocês fazem isso? Então a gente percebe que existia uma preocupação por parte do sacerdote, mas à medida que ele se preocupava, nada mais poderia fazer. Então Samuel vê todo esse contexto dentro da pergunta que a senhora fez, né? Se a gente pode ser inflamado pela amizade, influenciado, alguém pode determinar o meu percurso, o meu caminho. Eu acredito que a gente é o que a gente escolhe ser. Isso. A gente não é influenciado pelo meio. Por exemplo, não é porque o meu pai, com todo respeito assim, né, num contexto geral, né, bem genérico, não é porque o meu pai é uma pessoa de alta periculosidade que eu tenho que ser igual ao meu pai. Não é porque um primo meu que convive comigo é uma pessoa que faz uso de coisas ilícitas que eu tenho que fazer as mesmas coisas. Não. Eu escolho ser. A Bíblia diz que o Senhor disse assim: eis que diante de ti pus a vida e a morte, o bem e o mal. Glória a Deus. E ele deixa lá o direito de você escolher. Só que interessante é que ele dá uma sugestão e diz assim: escolhe, pois, a vida para que vivas. Mas ele não interfere. Entendeu? Então eu tenho o direito de escolher. Eu posso estar cercado de pessoas que têm práticas pecaminosas, que não condizem com a fé que eu acredito. Eles podem ser as pessoas de maior dificuldade de relacionamento, de ter a maior dificuldade de relacionamento.
mas eu não sou obrigado a ser igual a eles, porque eu tenho um espírito diferenciado. Eu fui chamado por Jesus, eu fui salvo. Então, eu, ao invés de ser inflamado, eu devo inflamar. Eu devo inflamar. Aí então, a gente volta com aquela primeira resposta, né? Nós precisamos saber quem nós somos. Porque aí está a firmeza, né? A gente precisa estar agarrado com força naquilo que nós acreditamos. Se Daniel tivesse meio na dúvida, ele não tinha sentado no coração fazer nada, ele tinha se comportado da mesma forma. Mas aí precisa, aí já é, diga assim, é outra história, né? É uma questão, né? Eu falo muito, vou deixar a emoção falar. É uma questão de você, desde o começo, a questão é essa, você saber o que você é de verdade. Porque essa crise de identidade, né? Ela é prejudicial ao extremo de verdade mesmo, porque uma hora eu sou crente, outra hora eu não sou, uma hora eu canto hino, outra hora eu tô numa balada, e isso prejudica muito, isso definha, isso mingua o meu caráter, o meu perfil, a minha personalidade. E eu não posso ir esse caminho, eu tenho que ser o que eu fui chamado para ser. Isso. Fui chamado para ser crente, para ser servo. Inclusive, já fica aqui um gancho, como a gente não consegue falar sobre tudo, tem um Espaço Jovem, acho que alguns programas atrás, que fala sobre isso, sobre identidade. Então, se você se pegou assim nessa pergunta e ficou, meu Deus, será que eu tô firme? Será que eu sei mesmo quem eu sou? O que é que eu tô fazendo? Para onde eu vou? Então, você vai lá no YouTube, procura esse programa e assiste, né? Encontrando a minha identidade. Que aí já responde, talvez, essas perguntas que se abriram na sua mente. Amém, muito bem. A gente vai continuar a conversa, mas vamos louvar ao Senhor. Aproveitar aqui os jovens mais uma vez, da área 1232, para estar louvando ao Senhor. E você que está em casa, não fica apenas assistindo, né? Faça desse momento um momento de louvor, um culto ao Senhor. Vamos adorar? Esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Você louva, o inimigo cai ao chão, cadeias se abrirão, multidões se renderão. Não olhe o teu problema e não pare de louvar. Louve, sempre louve, louve, exalte ao Senhor.
louve e exalte ao Senhor. Muito bem. E voltando aqui à nossa conversa, presbítero Rafael, irmã Surama, omitir uma opinião para defender os nossos princípios torna-se pecado? E aí? Essa pergunta eu vou deixar a irmã Surama introduzir, depois a gente complementa. Já diz que quando a gente não informa o ímpio acerca do seu caminho ímpio, né? O sangue dele, se ele morrer sem salvação, Deus requererá das nossas mãos. Então, sim, porque nossa responsabilidade é justamente, como servos de Deus, informar, transmitir a palavra de Deus. Isso. Não é? Então, a partir do momento que a gente sabe, e isso também fala até da nossa questão da evangelização, não é? É um dos motivos pelo qual nós evangelizamos, não é? O saber que Deus conta conosco é uma responsabilidade em nós para ver aquelas vidas que estão em abismo, não é? E a gente ali, através da palavra de Deus, o Senhor poder alcançá-los. Então, a partir do momento que você sabe que aquela atitude, que aquele seu amigo da escola, que não é crente, está cometendo e está desagradando ao Senhor, está indo por um caminho que não agrada a Ele, é sua função jovem, aí de casa também, falar da palavra de Deus, senão você vai ser omisso e o Senhor irá cobrar as nossas mãos. Olha aí. Amém. Tem uma frase, eu comentava com ela no intervalo anterior, né? Que atribui-se a Martin Luther King. Eu vou ler aqui porque eu não sou muito bom de gravar. Aí ele diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Aí tem uma outra frase no final que eu escrevi, que também eu não sei de quem foi o autor, mas diz assim: quando os bons se calam, os maus triunfam. Isso. Então, quando eu, como crente, deixo de cumprir o meu papel, de influenciar, omito esse papel, me retraio, fico na defensiva, né? Aí vem alguém que não tem o mesmo compromisso com a verdade que eu tenho, faz o que eu deveria ter feito e não fiz por omissão e acaba arrebatando essas almas para a perdição, para o pecado. E eu queria ler um versículo que está em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 6 ao versículo 8. Diz assim: por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, em outros diz espírito de covardia, né? Mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, omissão é pecado, sim. Eu não posso me omitir de jeito A gente encontra em Mateus também, né? Naquele Mateus 5, no 15 exatamente, diz assim: não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, né? Pelo contrário, né? A gente tem que... Porque durante muito tempo a gente foi ficando, né? Há uns anos, umas décadas atrás, a gente ficou ficando naquele jeito: não vou falar, não vou entrar em certos meios. Por exemplo, hoje, o que está acontecendo aqui nesse programa Espaço Jovem, é uma forma da gente avançar na evangelização. Isso. Quantos jovens agora não estão acompanhando esse programa, crentes ou não, estão querendo saber que caminho seguir, que norte tomar. E se nós aqui não tivéssemos a coragem, né, eu digo nós igreja, a coragem de abordar assuntos como esse, como é que eles seriam instruídos? Isso. Não é? Qual seria o evangelho que chegaria até eles? Então, nós não podemos, em hipótese nenhuma, ficar omissos. Nós temos que fazer o que de fato fomos chamados para fazer. Amém. Vamos cumprir a nossa parte. Verdade. É isso. A nossa conversa volta no próximo bloco, mas vamos iniciar um outro quadro chamado Complete o Versículo. Roda a vinheta. Neste quadro estaremos falando do início de um versículo bíblico e vendo se os jovens conseguem completar, né, o versículo aqui completo. Estão preparados? Amém? Então vamos lá. Vou dar o primeiro versículo, eu tenho certeza que vocês vão falar aí, vão acertar de primeira, tá bom? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Amém, muito bem. Esse foi fácil demais. Esse foi muito fácil. Olha aí, então vamos pro segundo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha aí. Muito bem. Tá todo mundo gabaritando aqui, tá passando. E o terceiro versículo, né? Confie no Senhor de todo o teu coração. E aí? Querem a referência para ver se ajuda? A referência está em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o teu coração. Eu posso responder? Os teus caminhos serão confirmados. Não desistir do teu próprio entendimento. Olha a fila. Pode falar no microfone aí. Confie no Senhor de todo o teu coração e... Não te estribe. Olha aí, o presbítero está ajudando. Então o ponto foi O pro ponto foi pro presbítero, foi. Confie no Senhor de todo o teu É possível, coração e não uma te hora- estribes do teu próprio entendimento. Uma hora já tem que 3, travar, né? versículo 5. É. Muito bem. Então, olha, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouco, então você não sai daí que daqui a pouco tem mais Espaço Jovem. Glória Então, a Deus. vamos louvando? Socorro, que é firme na rocha, que é minha vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu. Como vento bom, quero te sentir, mesmo no sussurro, quero te ouvir. Não é muito, Pai, mas preciso saber que ainda estás aqui. Amém! O Espaço Jovem já está de volta. E você não esqueça de compartilhar, né, o link do programa. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube, no IEDPE Live e Rede Brasil Oficial. Não esqueça também de compartilhar, né, no grupo do seu WhatsApp, com todos os amigos, o grupo da família, os amigos da escola, da faculdade também. Nós estamos conversando sobre o tema inversão de valores. E hoje estamos com o presbítero Rafael Ferraz e a jovem Surama Salvino. Muito bem. E dando continuação à nossa conversa de hoje, presbítero Rafael, irmã Surama, qual o posicionamento de um jovem cristão ao ser perseguido por não concordar com a maioria? Primeiramente, exultar e se alegrar, né? Como Jesus disse no Evangelho de Mateus, eu gostaria de ler com os irmãos, Mateus capítulo 5 e os versículos 11 e 12, que diz: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Amém. Porque assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então a gente precisa entender que todo aquele que serve ao Senhor será perseguido. Jesus foi perseguido, Isso. não é? Os discípulos foram perseguidos, os apóstolos foram perseguidos. Então, aqueles que seguem ao Senhor verdadeiramente serão perseguidos. E por conta disso, a gente precisa entender que pelo fato de sermos perseguidos, não quer dizer que a gente vai desanimar. Eu posso dizer por experiência própria que algumas vezes eu já evangelizei alguns colegas assim na escola e na faculdade, e muitas vezes a gente se sente um pouco, meu Deus, eu não quero mais isso, eu não quero mais falar, que dificuldade, mas algo dentro de nós, o Espírito Santo de Deus nos move aquilo, a gente entende que é nossa responsabilidade. Então, ao mesmo tempo que se torna difícil para você, jovem, ao mesmo tempo o Espírito Santo te impulsiona a fazer isso. Então, siga firme, mesmo sabendo que será perseguido, você não está só. Amém. O próprio Jeremias falou, né, que havia um fogo que Exato. Não podia ficar parado, né? Não podia ficar calado. Os apóstolos, no capítulo, se não me falha a memória, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, depois que o homem foi curado à porta do templo, aí foi levado para o Sinédrio,
E aí eles pediram a Pedro e a João, disseram, a gente vai soltar vocês fazendo a negociação aqui. Vocês não vão dizer nada mais, aí não vão pregar esse nome e tal. Aí Pedro olhou para ele assim e disse assim, pesem aí para ver se é justo obedecer a vocês antes do que obedecer a Deus. Aí ele disse assim, como podemos ficar calados diante do que temos visto e ouvido? Glória a Deus. Então não tem como. O verdadeiro cristão, como disse a jovem Surama, ele pode sofrer perseguição e ataque de todos os lados, mas a fé dele é inabalável, a postura dele é inabalável. Então, repetir a frase de Pedro e João diante do Sinédrio, dizendo, não podemos ficar calados diante do que temos visto e ouvido. O que é que nós vemos? O que é que nós escutamos? Nós estamos vendo Jesus curar, Jesus batizar, Jesus salvar, libertar, transformar vidas. Então, por que ficar calado diante de tudo isso? Não é? Você percebe na Bíblia que homens que Jesus encontrou com eles, como o homem de Gadara, a mulher que tinha aquele problema de ter uma vida pecaminosa, dada à prostituição. Jesus se encontra com aquele homem e transforma a vida dele, se encontra com a mulher, muda a vida dela. Isso foi na Bíblia, mas hoje você passa pela rua e você escuta muito facilmente um camarada que dizia, não, até tempo atrás eu bebia, eu fumava, eu me drogava e hoje eu não preciso disso, não preciso de álcool, não preciso de droga. E por que eu vou me negar de pregar esse evangelho? Que venham as perseguições, que venham os ataques, mas o evangelho será pregado sim, será anunciado sim. Então, qual é o meu posicionamento diante da perseguição? Como diz o ditado, vou me esconder na moita, fico lá, não, porque senão aqui eu não sofro dano, aqui ninguém me mata, aqui ninguém me persegue, ou eu vou ter que dar a cara a tapa e dizer eu sou crente mesmo, prego o evangelho mesmo, Jesus salva mesmo, Jesus liberta mesmo, e essa é a verdade que o mundo precisa ouvir. Glória a Deus. Tem um versículo, né, em João capítulo 15, versículo 19, que diz, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Vos aborrece, vos odeia, né? Então é normal. Eu fico muito preocupado quando eu vejo um crente de verdade ser o queridinho de todo tipo de gente, né? Eu fico muito preocupado de verdade. Não é que a gente vá ser, não é que nós sejamos intransigentes, seres antissociais, de forma nenhuma. Mas um crente de verdade, um crente, o original mesmo, ele sofre as restrições dele. A gente sente que alguma coisa está errada. Quando você vê um crente que ele é crente, confessa a fé de verdade, e o camarada que tem as práticas mais horrendas do mundo, não, o irmão é gente boa, o irmão não sei o quê, o irmão é da gente, o irmão fala a linguagem da gente, então tem alguma coisa errada, porque o sal não está cumprindo o seu papel, né? O sal precisa cumprir o seu papel de salgar. Tá certo? Então, o posicionamento do jovem cristão deve ser sempre o mesmo. Não arredo o pé do que eu sou e do que eu aprendi. Me mantenho firme. Em 2 Timóteo 4, a gente até já citou ele aqui, né? Mas ele continua dizendo que vai chegar um tempo em que os homens, eles não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão só os seus próprios desejos, buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Mas ele diz assim no 4, eles rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. E no 5, mas você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Glória a Deus. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Esse não tenha medo de sofrer, ele dá um puxãozinho de orelha na gente, né? Ele diz assim nos versículos anteriores, parece que é o versículo 2 desse capítulo, ele diz assim, te instruo, né, te peço, te rogo que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Então não tem para onde correr. A gente tem que se posicionar. Eu sou crente, independente de qualquer coisa. Eu sou crente. Se me aceitarão ou não, mas eu sou crente, eu tenho que correr esse risco. Não é tempo mais, nunca foi e hoje muito menos. De ficar em cima do muro, né? Indeciso. Isso. Eu não sei. Eu quando tinha as oportunidades de falar para estudo adolescente, eu acho que eu falei até no jornal. Não sei se eu falei, mas eu passei por uma situação uma vez, bem rapidinho. Eu estava indo para uma escala, aí passou uma jovem, né? Estava indo trabalhar num lugar e passou uma jovem e ela saiu de casa e foi rodando a saia ali para subir a saia e tal, ficar mais moderninha, amarrou a saia a blusa aqui na frente e tal. E
Coincidentemente, eu vou acreditar que foi coincidência, Deus trabalhou para que isso acontecesse. Aí eu encontrei com essa jovem, eu estava escalado na congregação que essa jovem fazia parte. E eu contei o exemplo dela sem saber que ela era de lá. Eu vi uma jovem que eu percebi que ela era crente, porque ela fez assim, assim, assim. Aí quando terminou, ela disse: "Ô irmão, essa jovem fui eu que fiz isso, né? Eu fiz isso porque no grupo de amigas que eu tinha, elas ficavam dizendo: menina, tua saia é muito longa, amarra a blusa, dá um charme, dá um upgrade no teu visual." Olha. E aí ela, nessa tendência aí, ela, nessa busca pela aceitação, por não se posicionar, ela acabou cedendo. Então, isso é um risco que muita gente corre por não ter posições firmes. E falando sobre posições firmes, também vai muito também sobre as nossas próprias experiências com o Senhor. Né? Eu costumo dizer na escola dominical para as adolescentes, e algumas que eu conheço, assim, que já tiveram algumas experiências: fulana, por que você é crente? Né? Porque o mundo ele pergunta isso pra gente todo dia. Não é? Por que você é crente? E ela diz: ah, tia, e com as próprias palavras sai dizendo alguma coisa, porque eu conheço o Senhor. E aquelas que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor, às vezes fica titubeando, procurando alguma palavra. Então, vai muito da nossa experiência. Tem um hino que eu sou muito apegada a ele, que diz: firme eu estarei naquilo que abracei, não vou voltar atrás. É algo tão real que o Pai me faz sentir, é uma experiência nossa. É o Senhor, Parece não, eu creio que o Senhor, Ele nos envolve de tal maneira que a gente diz: Senhor, mesmo com as minhas falhas, venha o que vier. Eu não te sirvo porque Tu és somente o Deus dos meus pais. Eu te sirvo porque eu te amo. Aleluia. Não é? Glória a Deus. É fato. Amém. E agora chegou um momento aqui, né, todo especial, que a gente vai louvar a Deus com você de casa, que gravou seu videozinho de até 1 minuto, com aquele louvor que você gosta bem muito e mandou pra cá. Se você ainda não fez isso, eu vou passar o WhatsApp, você grava aí e manda para o 992094819. Então agora nós vamos louvar a Deus com você, aqui, você no Espaço Jovem. Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Jesus, o amigo das horas incertas que não desampara, o abrigo, consolo, conforto, quem cura a alma, e a sua graça, ela me basta. Jesus, eis meu pão, minha água, meu tudo, eu preciso te ter, pois eu sei que sem sua presença não dá pra viver, não dá pra viver, não dá pra viver, Jesus. Sempre que eu preciso eu encontro em ti um amigo. Se eu sobrevivi foi porque tu estavas comigo. Tua presença é tudo que eu preciso. Amém, que o Senhor continue abençoando os jovens que enviaram seu vídeo, e se você ainda não participou, chama os amigos aí da congregação, da área que você faz parte, grava um vídeo louvando a Deus e envia para cá, será de bênção, amém? E continuando nossa conversa, já caminhando, presbítero Rafael e irmã Sorama, para o final do nosso bate-papo, qual a importância, né, do jovem ter argumentos, estudos para um possível debate, defendermos o que acreditamos? Pastor, essa pergunta é pertinente, né?
porque a gente percebe que a necessidade de argumentos hoje ela é indispensável, né? Você tem que ter argumento para se defender. E assim, existem instruções bíblicas, né? Por exemplo, o versículo-chave, crescei na graça e no conhecimento. Então, as duas coisas devem andar juntos. Graça demais, a gente fica fanático. Isso. Conhecimento demais, fica lunático. Então, a gente, para não ficar nem lunático nem fanático, a gente vai para ali do equilíbrio, meio, né? E procura aí agregar os dois, graça e conhecimento. E como é que eu vou adquirir esse conhecimento? Lendo que tipo de literatura, né? Que tipo de livro? O livro base para minha defesa, para a defesa da minha fé, é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Paulo disse a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o jovem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Então, a minha busca pelo conhecimento deve partir do princípio da leitura da palavra de Deus, não é? Aí eu vou ter argumentos sólidos que vão, sem sombra de dúvida, desfazer qualquer falácia, qualquer conversa que não tenha fundamento. A leitura da Bíblia não deve ser algo esporádico, né? Tem gente que diz assim... no culto. No culto, é aquele ditado que os mais antigos diziam, né? Usar como desodorante, bota debaixo do braço. A caixinha de promessa. A caixinha de promessa. O versículo que eu quero, eu vou lá e abro. Jesus, hoje eu quero um versículo que fale sobre meu casamento. Quando cai e não fala sobre o casamento, não é Jesus que quer falar comigo, não. Isso é outra coisa. Aí muda, né? Então, não. A gente deve fazer um estudo sistemático da palavra, né? Principalmente defesa de fé, doutrinas basilares da igreja. A gente procurar sempre fazer essa leitura. A gente conhece alguns irmãos, coordenadores de área, alguns presbíteros obreiros, que nessa premiação que tem sempre nos pré-congressos, no simpósio, eles primam muito por doar livros. Isso. E eu acho que isso é muito proveitoso. Lá na área 3366, o pastor Sérgio Jeremias tem muito cuidado com relação a isso. Todos os eventos ele procura dar livro. E livros não é qualquer literatura, né? São sempre livros com a literatura do nosso perfil, que é a doutrina pentecostal, uma doutrina já firmada, já consolidada. Então, a gente tem que ter essa busca, pastor, pela leitura, nesse desejo de ler a Bíblia, porque isso ajuda muito. Se eu for interrogado, se eu for parado, interpelado por alguém, Jesus disse lá no capítulo 22 e versículo 29 de Mateus, errais, né, por não conhecer as Escrituras. Então, cada vacilo que a gente dá, cada erro que a gente dá é por falta de conhecimento da Bíblia. Então, a gente deve sair desse campo de conforto e buscar o esforço para o conhecimento bíblico da palavra, porque, sem sombra de dúvidas, a Bíblia é o que vai abrir os caminhos para que a gente possa ser muito bem sucedido na convivência e ter uma postura. Porque quando a gente se posiciona defendendo aquilo que a gente acredita, a gente começa a ser conhecido também. Isso. Como assim, vai conversar com fulano não, porque se for conversar com fulano vai... O irmão tem o irmão ali é estudo, seguro, não vai conversar com ele não. É diferente de conversar com um camarada e dizer assim, tu é crente, feito a irmã Surama falou, né? Tu é crente, sou meio tímido, né? Tu é crente de onde? Eu sou crente, rapaz, sou evangélico. De onde? Aí fala bem baixinho, com vergonha. É diferente de um camarada que tem segurança, um jovem que tem segurança. Tu é crente? Sou. De onde? Da Assembleia de Deus. Não é que a gente vá estar ferindo ninguém. Isso. Mas é se posicionar. A gente precisa se posicionar. Se fosse de outra denominação, diria. Denominação tal. Né? Independente de denominação, deve se posicionar. Eu sou crente da minha igreja tal e creio nisso e defender o que acredita e não ficar com vergonha nem com medo, né? Muito bem. Irmã Surama, falando aí, eu percebi que a senhora é professora de escola dominical, né? Aí vem uma importância também para os jovens frequentarem a escola dominical, que é, sem dúvida, uma escola... É o maior seminário, teologia, né? Um seminário teológico. Correto. E assim, antes que ela fale, eu vou falar, a gente tem essa dificuldade, né? Às vezes a gente encontra, devido à dinâmica de trabalho, de estudo, uma coisa e outra, a gente vai para o culto de doutrina e vê a quantidade de mocidade bem pequena. Na escola dominical a participação também não é como deveria ser. E isso interfere na minha solidez doutrinária, né? Isso acaba dificultando, porque se eu não tenho tempo de participar desses eventos, desses cultos,
E aí eu não tenho tempo de ler a Bíblia, isso enfraquece o meu conhecimento, né? Então... É aquele arroz com feijão que não pode faltar. Né? Não pode faltar. E muitas vezes até a gente, como jovem, né, existe aqui os jovens que gostam de pregar a palavra, mas a gente também precisa entender que quando estamos pregando a palavra, seja no púlpito da igreja, num culto relâmpago, a gente precisa entender que nós estamos atacando o inimigo e ele vai nos contra-atacar. Não é? E como é que nós vamos nos defender? Como estão as nossas armas espirituais? Então, na escola dominical, no culto de doutrina, é que a gente vai poder se alicerçar para poder justamente identificar esses dardos inflamados e saber ali se defender. Muito bem. Em tempos de inversão de valores, nada é mais necessário do que a minha postura indubitável, inquestionável. Eu sou isso aqui e ninguém vai conseguir mudar. Né? Eu sou crente, eu sirvo a Jesus e ninguém vai conseguir mudar. A gente não pode dar brecha para um pensamento contrário a isso, porque aí é o primeiro passo para a queda, né? A gente precisa se posicionar e dizer, eu sou, né? Querendo, assim, um pouquinho fora do contexto, mas quando for interrogar Jonas, lá no final do porão, diz aí qual é o teu problema, a gente está aqui nesse mal todo por causa de tu. Ele disse, eu sou hebreu e sirvo ao Deus dos céus. Pronto, explicou tudo. Explicou tudo, o problema todinho aqui sou eu, mas eu sempre ainda vou pular na água para acabar com esse problema. Então, salvando a parte do posicionamento dele, disse, eu sou hebreu e sirvo ao Deus do céu. Então, esse posicionamento, essa postura deve existir na gente sempre. Amém. Tem um versículo, né, que eu acho que se encaixa ao que estamos falando, 2 Timóteo 2,15, ele diz, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Exatamente. Né? A gente está com essa necessidade de defender a Bíblia, a gente defender a leitura no seu contexto geral, mas a Bíblia deve ser o livro que eu tenho que ter por ele o maior apego e desejo de ler, porque ele é o essencial. Muito bem. A palavra valor significa ser forte, ser digno. Um valor é algo que vale alguma coisa para alguém. Uma inversão de valores é, então, a negação ou a substituição desses valores absolutos descritos na Palavra de Deus por valores temporais, relativistas e circunstanciais, que são facilmente ajustáveis às épocas em que estão inseridos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, demonstrou que nos últimos dias o mundo seria caracterizado por homens que desprezariam o conhecimento de Deus. É por se distanciar de Deus que o homem tem criado seu próprio sistema de valores, indo cada vez mais de mal a pior. A Bíblia nos mostra em Colossenses 2:8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, com suas vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Enredar quer dizer embaraçar. A sociedade humana muda. As leis humanas mudam, mas a palavra de Deus é imutável. Ela não se dobra diante da cultura e continua sendo a única norma absoluta de fé e de conduta que devemos seguir. O crente que tem sua fé firme em Cristo não precisa recorrer a modelos humanos. Os preceitos da palavra de Deus servem de regra para orientar os homens em todas as gerações. Muito bem, que possamos transitar no caos deste mundo sem perder de vista nosso alvo e sem esquecer quem somos. Que mesmo em meio à sociedade corrompida e perversa, nossos valores sejam os princípios absolutos de Deus. 1 Coríntios 16:13 diz, vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Glória a Deus. E nós estamos aqui encerrando, né? Infelizmente, já tem chegado o tempo e queremos agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer também ao nosso amado pastor que tem sido instrumento de Deus, né, para cuidar da mocidade nesse tempo tão difícil, e o pastor ele tem trabalhado incansavelmente para cuidar da mocidade e queremos agradecer por ter escalado o senhor, também a nossa irmã Surama, para estar aqui juntamente conosco e os jovens, né, da área 12 e 32 participando de mais um Espaço Jovem. Fique à vontade aí também para deixar suas considerações. Amém. Amém. Agradeço a Deus, como o senhor já falou, e ao nosso amado pastor presidente pela oportunidade de estar aqui, né? Eu sei que
É difícil, né? Desde o dia que eu recebi a notícia que a gente fica apreensivo, mas eu fico feliz em poder cooperar e, como o senhor disse, o nosso pastor tem sido um homem que tem feito um investimento incalculável nessa mocidade, não é? Então, tudo isso é o cuidado que Deus tem colocado no coração dele e esse cuidado é revelado nas suas ações que ele tem feito para o bem de cada jovem. Então, agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, agradeço pela oportunidade de estar com o senhor aqui. Deus abençoe o senhor, a irmã Zenate, é uma bênção. Os jovens da área 1232, na pessoa do coordenador evangelista José Marcos, a irmã Surama e todos os irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo e que nós possamos continuar sendo sempre o mesmo, crente, servindo a Deus e que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós, a esperança da glória. Glória Amém? a Deus. Irmã Surama. Amém. Também quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade e essa honra, não é, de estar aqui aprendendo com os irmãos e para mim é motivo de grande alegria. A evangelista Samek, a irmã Zenate, ao presbítero Rafael, aos jovens, foi uma bênção estar aqui com vocês essa tarde. Amém. E a gente sempre termina, presbítero Rafael, orando, né? Vamos fazer uma oração por todos nós que estamos aqui e também pelos jovens, os irmãos que estão participando do programa hoje e aquelas pessoas que de repente perceberam, através da conversa aqui, que se desviaram um pouco dos valores que a gente precisa permanecer firme. E esse é o momento da gente estar orando e intercedendo para que o Senhor dê graça àquele jovem, àquele irmão que está passando por esse momento aí de fraqueza, de dúvida, para que ele possa voltar, né, ao caminho da firmeza e entender quem ele é em Deus. Amém. Então, vamos orar, né? Pedindo a Deus a bênção sobre todos e certamente Deus estará fazendo muitas coisas entre esses que puderam acompanhar o programa dessa noite. Glória Amém? a Deus. Deus eterno e poderoso, Pai de toda bondade e misericórdia, em Tua presença estamos nessa noite, Senhor, e Te louvamos, ó Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui e termos tratado um assunto como este que foi tratado hoje, aonde existem os conflitos, as guerras, os ataques, um mundo que está de ponta cabeça, onde o errado passou a ser certo e o certo está sendo tratado como errado. E dentro desse contexto, Senhor, caótico que tem se estabelecido, existe uma mocidade, uma igreja, um povo que está sendo manobrado de um lado para o outro, que está sendo colocado de uma margem à outra e que às vezes, ó Pai, precisam mudar, fazer algo que não querem fazer, simplesmente pelo fato de serem aceitos. Eu quero pedir ao Senhor que nesse instante a Tua mão esteja estendida sobre todos, que eles possam receber de Ti a direção certa e que não negociem, Senhor, os seus valores, os princípios, aquilo que Ele deu base, que Ele deu sustentação até o presente, que a Tua mão poderosa siga estendida sobre todos. Te peço sobre todos que aqui estão presentes, sobre o Teu filho evangelista Samek e a sua esposa que tem conduzido esse programa, que a Tua mão permaneça estendida sobre eles. Também te peço pela irmã Surama, pela jovem Surama, pelos jovens da área 1232, por toda a equipe que trabalha, Senhor, para que esse trabalho, para que esse momento aconteça, que a Tua mão poderosa siga estendida sobre todos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Espaço Jovem está chegando ao fim, né? Eu queria aproveitar também para mandar uma saudação para a irmã Creuza, lá de Dois Carneiros, e também para a irmã Elza, da área 55. Então agradecemos também a você que ficou até o finalzinho, né, do programa conosco e nós esperamos encontrar você no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Que o Senhor te abençoe e até o próximo Espaço Jovem no nome de Jesus. E a gente encerra aqui louvando ao Senhor juntamente com os jovens da área 12 e 32.